Fala DevNerd, tudo bom com você? Hoje, nesse vídeo, eu irei mostrar um pouco mais sobre desenvolvimento web. Eu já tive muita dificuldade com os estilos CSS e nessa aula vamos falar um pouco mais sobre o framework Bootstrap. Ele é um framework muito poderoso e você com certeza irá utilizar muito essa ferramenta. Ela já tem vários códigos prontos que a gente só vai utilizar as classes já determinadas no código do Bootstrap. É uma ferramenta que ajuda muito no desenvolvimento. A gente consegue melhorar muito nossos visuais utilizando a ferramenta. Então, eu vou mostrar um pouco o final do nosso formulário, como que vai ficar ao final desse vídeo. Aqui temos o nosso formulário com estilos de Bootstrap. Reparem que a gente tem o nosso formulário centralizado com os padrões de form inputs que já tem o mesmo alinhamento e o mesmo tamanho de fontes e estilos de fontes. E o nosso botão já tem o estilo de cores e tamanho também. Então, a gente vai fazer esse formulário no final desse vídeo. E se você está gostando dos vídeos, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações de vídeos como esse. Vamos deixar de enrolação e vamos codar. Aqui eu criei uma pasta chamada form_bootstrap, onde a gente vai criar o nosso HTML. Então, aqui a gente vai seguir alguns passos para a gente criar o nosso formulário e utilizar as classes do Bootstrap. Então, você cria aí a sua pasta, pode colocar qualquer nome e vamos criar um arquivo dentro dessa pasta. Eu vou dar o nome de index.html. Então, muito bem, criamos o nosso index e agora vamos começar a criar o nosso HTML. Antes disso, a gente vai lá no site do Bootstrap para a gente ver um pouco mais sobre o que o Bootstrap consegue entregar para a gente e como a gente linka o Bootstrap com o nosso site. Então, vamos abrir o site do Bootstrap. Eu estou com o site do Bootstrap aberto. Para a gente chegar aqui, pode procurar no Google Bootstrap, é o primeiro ícone. E aqui a gente tem algumas documentações que a gente precisa seguir. Então, na página inicial, é ele falando um pouco sobre como anexar o Bootstrap nas nossas aplicações, né? Aqui é como instalar os pacotes ou como incluir via CDNs. Aqui em cima no menu é a documentação. Do lado esquerdo é todo o menu do Bootstrap, é onde a gente pode aplicar o Bootstrap. Então a gente tem a introdução, né, de como utiliza, o que ele faz, quais são os links, né? E aqui a gente pode ver, que é o que a gente vai ver nessa aula, um pouco mais sobre formulários, né, que a gente vai fazer um form control, né? A gente vai fazer um formulário parecido com esses exemplos do Bootstrap, tá? Como é uma aula mostrando como utilizar o Bootstrap, não é detalhado sobre o Bootstrap, eu só vou mostrar o site, como a gente consegue navegar e como a gente consegue pegar o nosso link entre o Bootstrap e o nosso HTML. Então eu vou voltar para o início, que é onde tem o nosso CDN. O que eu vou fazer? Aqui um pouco embaixo, onde está incluir via CDN, eu vou pegar esse primeiro link. Então eu vou copiar esse link aqui, e vou deixar ele copiado, porque eu vou utilizar ele no nosso HTML. Então vamos voltar lá no nosso VS Code. Então, inicialmente eu vou colocar um ponto de exclamação e apertar Enter para o Visual Code já criar
a nossa estrutura de HTML. Muito bem, vou mudar qual é a linguagem, vamos utilizar português do Brasil. Aqui o nosso título, a gente pode colocar Form Bootstrap. E aqui a gente vai colocar o nosso link, né? Embaixo do título a gente vai colocar o nosso link que a gente copiou lá do Bootstrap. Então, embaixo do título, eu vou colar o que eu acabei de copiar do formulário do Bootstrap. Então, aqui a gente não precisa alterar nada, porque já está fazendo referência aonde está o arquivo do Bootstrap, que é no href, então ele já faz a referência do Bootstrap aqui no nosso href. Então, agora a nossa página index já está interligada com o Bootstrap utilizando o CDN. Muito bem, agora vamos criar nosso formulário. Então, nós vamos criar uma div. Uma div é uma divisão, né? Uma divisória no nosso formulário. Então, essa div vai utilizar a class container. mt-5. Então, o que significa essa classe? Então, a gente está fazendo referência à classe do Bootstrap. Essa classe container é do Bootstrap. E a mt-5 também é do Bootstrap. Então, esse container vai deixar o nosso formulário centralizado com alguns espaços do lado esquerdo e do lado direito da nossa tela. E o margem top, que é o mt, é uma margem no topo. Então, essa div principal aqui é o que vai fazer todo o contorno do nosso formulário. Agora nós vamos criar o H1. Esse H1 tem um class text center, que a gente vai deixar o nosso texto centralizado, e a gente vai colocar o Olá Bootstrap. Muito bem, então centralizamos o nosso H1 colocando o Olá Bootstrap. Dentro desse form principal aqui, do nosso div principal, nós vamos criar uma tag de formulário, que é onde a gente vai colocar os inputs de formulários. No nosso form, nós não vamos colocar nenhuma classe do Bootstrap, nós vamos colocar dentro dos inputs e do botão. Então, vamos criar uma div aqui também, que vai ter uma class mb3, que é uma margem bottom, né, que é uma margem inferior. Então, a gente vai deixar um espaço na margem inferior do formulário. E vamos criar uma label utilizando o for nome, e vamos utilizar uma classe chamada form-label, e vamos colocar nome. Então, criamos uma label, então a gente vai colocar uma label de nome e vai colocar um input text embaixo. Por que a gente vai utilizar esse for nome? Porque quando o usuário clicar na label de nome, ele será direcionado para o input com o ID de nome. Esse input é o que a gente vai colocar aqui agora embaixo. A gente vai criar um input type text, que é uma class form-control com o ID nome. Então, criamos a nossa div, temos o label e o input utilizando as classes do Bootstrap. Embaixo dessa div, antes de fechar o form, vamos criar uma outra div, que agora a gente vai colocar as partes do e-mail, que também tem uma class mb3, que a gente vai ter as mesmas configurações, uma label e o input. Label for
aqui é e-mail. Vamos utilizar a mesma classe, que é o form tracinho label. Aqui a gente vai colocar e-mail. E agora vamos fazer o nosso input. O input type text, utilizando a class form control com o ID e-mail. E vamos fechar nosso input. Então, criamos o nosso formulário com o nome e o e-mail. Agora a gente precisa criar o nosso botão. Então, no final dessa div, antes de fechar o form, vamos criar o botão. Então, button type submit. Vamos colocar uma classe utilizando btn espaço btn tracinho primary com o nome enviar. Então, esse é o nosso form. Aqui no botão a gente vai declarar a classe btn e btn primary significa que o nosso botãozinho vai ficar azul. O primary é a cor azul. Lá no site do Bootstrap você consegue ver quais as classificações aqui e qual cor que o nosso botão vai ficar. A gente tem primary, danger, warning, info. A gente tem algumas cores diferentes caso você queira alterar essa classe, tá? Então, esse foi o nosso formulário. Eu vou salvar o nosso formulário e vamos abrir para ver como que ficou o nosso formulário. Então, aqui é o nosso formulário que a gente acabou de criar. Vou dar um zoom para ficar maior. Então, a gente criou o H1, o label. Se a gente clicar, ele dá o foco no nosso input. No e-mail, a mesma coisa, porque a gente utilizou aquele atributo for para dar o foco no input. Então, espero que o seu formulário tenha ficado assim. E já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Ah, e tem um presentinho aqui. Você tem um link fixado aqui nos comentários com acesso à nossa comunidade. Lá na nossa comunidade, você vai aprender muito mais sobre desenvolvimento para iniciantes. Te espero lá. Até mais.